Noite, muito boa noite, sejam bem-vindos em mais uma aula ao vivo aqui com vocês hoje, especialmente corrigindo questões não só de Tocantins, mas também intercalando com questões do Enem, que ocorreu no último fim de semana. Opa, Vanderleia Castro, boa noite. Amanda, boa noite. Amanda Gui Costa, boa noite. Carlos Patrick, boa noite. Jusilene Souza, boa noite. Seja bem-vinda. Jailton, boa noite. Marcelo Christian, boa noite. Luiz, boa noite. Peter Silvana deixa eu ver. Silvana Peterles, acho que é isso. Desculpa. Boa noite. Ismael Barreto, boa noite. Seja bem-vindo. Silvia, boa noite. Cíntia, boa noite. Valquíria Soares, seja bem-vinda. Delmarina Tavares, boa noite. Oséia Santos, boa noite. Fabiana Silva, seja bem-vinda. Lidiane Passos, boa noite. Helena, cheguei, boa noite. Daiane Luco, boa noite. Yuki. Manuel Pires, boa noite. Jaciane, boa noite. Opa... Lena Lima, seja bem-vinda. Kleber Andrade Mota, boa noite. Meu amigo Nirley Castro, boa noite. Nirley. Tati, boa noite. Alexandre Araújo, seja bem-vinda. Ronivon Maciel, deixa eu ver, acho que não sei se é o nosso prefeito de Porto Nacional, boa noite. Toque, Retoque, boa noite. Fernando Germano, boa noite. Leila Bispo, boa noite. Silvão, deixa eu ver, o Smilon, boa noite. Adriele Santana, seja bem-vinda. Meninas, vamos começar então com as nossas questões agora, rapidamente. Opa, deixa eu... Oh, meu Deus do céu, rapaz. Pois é, de novo estamos aqui, onde... o Instagram não permite você puxar as questões que estão, ou os prints ou imagens que porventura você tem disponível para utilizar na aula. Eu esqueci de fazer o teste antes, ó. Cara, que sacanagem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Devia ter feito o teste. Deixa eu ver se eu consigo aqui alguma coisa. Pera aí. Não. Instagram, ao invés de ajudar a gente, ele só atrapalha. Espera aí, meninos. Tá difícil. Não, ele não abre mais opção para nós fazermos o uso de imagens na nossa live. Que bonitinho, né? Coisa feia, Instagram. Então vamos fazer a nossa aula sem o uso das imagens, infelizmente. Débora Rufusena, boa noite. Olha só, vou tentar comentar aqui mais ou menos o que eu lembro de algumas questões. Primeiro vou comentar uma questãozinha do Enem, que havia comentado em sala de aula com os nossos alunos pré-vestibular, lá do Global, e por coincidência, né, acho que 1 ou 2 semanas antes, havia comentado com eles, 2 semanas antes eu acho, sobre a redução da taxa de natalidade. Logo depois eu vou passar para o Tocantins, tá? Um abraço aí para Brejinho Nazaré, Márcio Rodrigues, boa noite. Meninos, sabe o que dizia a questão? Ela falava assim, ó, em 1960 nós tínhamos 6,3 filhos por casal. Isso dizia a informação da questão. E que no ano de 2020 nós tínhamos 1,5 filho por casal. Aí perguntava o que provocou essa redução da taxa de natalidade ou da taxa de fecundidade, certo? De 6,3 em 1960 para 60 anos depois, em 2020, para 1,5. Professor, qual foi o motivo? O que provocou isso? Eu pergunto a vocês, o que provoca a redução da taxa de natalidade? E comentando hoje terça não, ontem pela manhã, com uma aluna minha que ela ficou assim, professor, eu fiquei na dúvida na hora.
Não, gente, nesse momento é só você trazer para si a questão. Eu pergunto para você o seguinte: você hoje, quantos filhos você pretende ter? Pensa assim, meus avós tiveram 4 filhos, 6 filhos, 8 filhos, 10, 12 filhos. Meus pais tiveram talvez 6, 4, 2. Eu pretendo ter quantos? E aí? Se você percebe que o número de filhos que você pretende ter é inferior ao número de filhos provavelmente que seus pais ou seus avós tiveram, e eu lhe pergunto, por que você está querendo ter um menor número de filhos, se a sua resposta for, no caso do sexo feminino, tá? Que é a taxa de fecundidade, se a sua resposta for, porque eu quero e estou me preparando para ser inserido no mercado de trabalho, porque eu quero fazer uma faculdade, porque eu quero trabalhar, eu quero ter minha independência financeira, então pronto, o motivo é esse, está aí a resposta. Certo? A resposta é exatamente porque a mulher está sendo inserida cada vez mais no mercado de trabalho. E o que antes, 60 anos atrás, talvez você colocasse filho como uma prioridade de vida para a mulher, hoje filho é uma consequência da vida. Certo? Deixa de ser uma prioridade e passa a ser uma consequência natural da vida. Eu sei que eu vou ser mãe. Pelo menos para boa parte das mulheres ainda tem esse pensamento. Agora, não necessariamente eu estou vivendo para ser mãe. Eu estou vivendo buscando o meu ingresso no mercado de trabalho, buscando minha qualificação profissional, buscando fazer uma faculdade, certo? E ser mãe vai ser uma consequência natural da vida. Compreenderam aí? E a resposta era exatamente isso, na prova do Enem. Boa noite, Lara Noleto, Marlene Pereira, meus pais tiveram 12 filhos, somos 10 vivos, olha aí, tá vendo? Raila Queiroz, boa noite. Rayane Gomes, boa noite, seja bem-vinda. Poliana, boa noite. Da Silva, meu prefeito. Meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Receba. O que nós temos aqui, Marlene Pereira, lá de Caseara, boa noite. Floresmar Química é o único deputado que defende os direitos do professor. Rapaz, não tem como defender não, viu? Filho de professor, neto de professor e sendo professor, não tem coisa diferente a se fazer. Dagmar lá de Dagmar Cruz, lá de Araguaína, seja bem-vinda, Dagmar. Letícia Rodrigues, sou nova aqui, pois seja muito bem-vinda. Letícia, aproveitando que você é nova, deixa eu colocar aqui os dados para quem não recebeu o material ainda. Jaqueline, seja bem-vinda. Minha querida vizinha, 984857576. Para quem não recebeu ainda material gratuito, apostilas grátis de Geografia e História de Tocantins, além do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado para o concurso, cujo edital deve ser lançado esse mês ainda. Existe um comentário de que ele sai até dia 15, né? Mas vou colocar que ele sai esse mês. Professor, então o edital deve sair esse mês, a prova deve sair até o início do ano que vem, bem provável. Ok? Salário inicial, rapaz, quem receber pouco vai estar recebendo, somado ao auxílio alimentação, vai estar recebendo mais de R$5.000, nível médio. Emerson Rodrigues, boa noite. Maria Santana, boa noite. Vamos lá, meninos. Entenderam aí a questão do Enem? Tá tranquilo? Quem quer material é só encaminhar para esse número de WhatsApp que está fixado aqui embaixo, tá? Receber apostila de Geografia e História de Tocantins gratuitamente, é claro também, regimento interno da Assembleia. E de Palmas, Geografia e História de Palmas também. Temos concursos aí em vista. Meninos, agora quando falo um pouco sobre Tocantins, vou mudar agora o conteúdo do Enem, sair do Enem para o Tocantins. Deixa eu pontuar para vocês o seguinte. Eu vou intercalando uma questão do Enem e uma do Tocantins, tá? Vou tentar lembrar aqui, que eu não estou com nenhuma das duas, quer dizer, não estou com a prova do Enem aqui, mas lembro de algumas questões. Alexandra, eu tenho que pegar depois a relação lá, mas de procurador a policial legislativo tem diversos, mas não estou aqui com a previsão inicial não. Vou ver se eu consigo e encaminho, mas manda uma solicitação para mim aí nesse WhatsApp, tá? Sobre os cargos do concurso da Assembleia. Meninos, em relação ao Tocantins, eu pergunto a vocês o seguinte, professor, um assunto que muito cai sobre Tocantins é a questão indígena, correto? Nós temos indígenas no Tocantins demais. Quantos indígenas existem no Tocantins, professor? Aproximadamente 1% da população tocantinense é indígena, tá? Aproximadamente 1% é indígena. E uma coisa interessante que você tem que fazer essa relação... Aqui, deixa eu apagar aqui os comentários rapidamente, depois eu retorno eles, tá?
Ó, meus pais tiveram 15 filhos, 12 vivos. Não, no passado, falando sobre essa questão aí da redução da taxa de natalidade ou de fecundidade, associa comigo o seguinte: em 1960, a população brasileira, a maioria da população brasileira vivia no campo. 55% da população brasileira era rural. Em 1970, 45% permaneceu rural e 55% passou a ser urbana. Isso quer dizer o quê? Olha, quer dizer que hoje nós temos, na realidade, menos de 20% de população rural no Brasil. Menos de 20% de população rural, mais de 80% hoje é urbana. Professor, você quer dizer então, eu estou afirmando a vocês que na cidade o custo de vida é muito alto. E como o custo de vida é muito alto, o que acontece? A redução da taxa de natalidade ou de fecundidade é uma coisa natural que vai acontecer no país. Entendeu? Professor, isso em qualquer região do Brasil ocorreu redução da taxa de natalidade. Em relação a essa redução, logicamente, um dos fatores principais é a inserção da mulher no mercado de trabalho, mas eu posso fazer associação direta com o aumento da população urbana? Com certeza. Aumentou a população urbana, aumentou a inserção da mulher no mercado de trabalho, aumenta-se o custo de vida, aumenta a inserção da mulher no curso superior, na faculdade, na sua independência financeira. Então tudo isso está diretamente relacionado, ok? Mas desativando os comentários aqui. Láucia Miranda, seja bem-vinda. Quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Toda terça-feira nós temos às 22 horas aula ao vivo aqui sobre Tocantins e hoje trabalhando um pouquinho sobre Tocantins, sobre a prova do Enem. Mas falando sobre indígenas no Tocantins, aqui eu tenho o mapa do Tocantins, ok? O que eu preciso saber? Primeiro, 1% da população tocantinense é indígena. Segundo, os povos indígenas estão espalhados por quase todo o território estadual, exceto na região sudeste. Nesse quadrante, se eu dividisse o Tocantins aqui, ó, fazer uma linha de norte a sul e outra linha de leste a oeste, o que nós temos? Esse quadrante sudeste é o único quadrante onde eu não tenho presença de povos indígenas. Aí cai na prova perguntando assim, por que no quadrante sudeste nós não temos a presença de indígenas? E você tem as alternativas para você analisar e tentar responder por que no sudeste do Tocantins não tem a presença de indígenas. E aí, se vem uma pergunta como essa, que relação ou que resposta você poderia me dar? Porque na região sudeste do estado do Tocantins é a única região do estado que nós não temos a presença de indígenas. Poli, boa noite, seja bem-vinda. Douglas Souza, obrigado Douglas por estar seguindo. Quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram, toda terça às 22 horas. Meninos, sabe qual é o motivo? Nos ciclos econômicos, que já cheguei a comentar com vocês no passado, nós tivemos alguns ciclos econômicos no que hoje corresponde ao estado do Tocantins. E o primeiro e um dos mais importantes, não mais importante, ciclo econômico que ocorreu no Tocantins foi exatamente o ciclo da mineração do ouro, viu, Suzy? Ciclo da mineração do ouro. Professor, e esse ciclo da mineração do ouro foi no século XVIII, associa ao século XVIII, ciclo do ouro, no antigo norte de Goiás, hoje Tocantins. E onde ocorreu o ciclo do ouro? Na região sudeste. Na região sudeste, professor, teve forte presença do trabalho escravo, teve forte presença da exploração de minas de ouro, teve. E nessa região, na época do ciclo da mineração, chegou a existir indígenas na região. Sim, com certeza. Existiam indígenas, porém ocorreram conflitos entre os indígenas e não indígenas na região. Indígenas começaram a promover a morte de não indígenas, atacando-os e, naturalmente, também sendo atacados. Professor, você quer dizer, então, que os não indígenas da região promoveram fortes ataques contra os indígenas, promovendo a expulsão ou extinção dos indígenas que ali viviam. Duas tribos, ou melhor, hoje o termo não é adequado falar em tribo, né? Dois povos indígenas viviam na região sudeste, que são mencionados na prova. Dois povos. Quais foram eles? Diz aí para mim, que povos foram estes que viviam na região de São José do Douro, atual município de Dianópolis, região sudeste do Tocantins, durante o ciclo da mineração do ouro? 28 Deli, boa noite. Douglas Hell, boa noite. Daniel Oliveira, boa noite. Rayane Araújo, boa noite. GBRDSSMP, boa noite. Boa noite, Linho. Oh, meu Deus do céu. Boa noite, Maria Luz Lopes, boa noite. Maria Diniz, boa noite. Suzy, boa noite. E aí, meninos? Marisa Moura, boa noite. Professor, boa noite. Quais eram esses povos? Quero saber de vocês. E aí, tá estudando? Tá estudando? Responde aí para mim.
Claudemilson, boa noite. Rapaz, todo mundo só falando boa noite e ninguém querendo dizer aí a resposta. Opa, Janaína foi aqui. Chacriabá, são dois povos, hein? Chacriabá e Acroá. Acroá e Chacriabá eram os dois povos indígenas que viviam na região de São José do Duro, atual município de Dianópolis, e que foram extintos ou expulsos ainda durante o ciclo da mineração do ouro. E esses dois povos indígenas são mencionados em prova. Por que eu falei em São José do Duro? Porque o nome antigo de Dianópolis também já foi mencionado em prova. São José do Duro, atual município de Dianópolis. Professor, então essa região sudeste é uma área onde tem hoje uma população com descendência escrava maior, uma população de cor de pele mais escura na região sudeste, certo? Exatamente fruto da miscigenação mais intensa que se deu com os escravos, certo? Africanos que vieram para o trabalho escravo nas minas de ouro, em diversas regiões do Brasil, inclusive no antigo norte goiano, hoje sudeste do Tocantins, ok? Divina Correia de Gurupi, primeira vez aqui assistindo, pois seja muito bem-vinda, viu, Divina? Muito bem-vinda mesmo. O Márcio está falando, meu pai falava muito na Guerra Duro de Dianópolis, exatamente, nós tivemos conflito lá também com a morte de algumas pessoas. A Dianópolis é uma cidade histórica do Tocantins e é interessante a chacina, né, que seu pai está se referindo aí em relação ao que ocorreu em Dianópolis, mas é interessante comentar aí outra coisa. A origem de Dianópolis, apesar de ter surgido durante o ciclo da mineração do ouro, a origem de Dianópolis está associada ao processo de aldeamento. Toda vez que a prova do concurso ou do vestibular vier falar de cidades que surgiram do processo de aldeamento, a resposta é Dianópolis. Cidade que surgiu do ciclo da mineração do ouro, aí você vai ter cidades que se encontram na região sudeste do Tocantins, e especialmente a cidade de Natividade. Por que Natividade, professor? Porque Natividade foi a primeira que surgiu no Tocantins. É a cidade mais antiga do estado, fruto do ciclo da mineração do ouro. Na realidade, as cidades mais antigas do Tocantins surgiram durante ou a partir da mineração do ouro, certo? Fruto do ciclo da mineração. Professor, teve uma questão de prova que deixou muito candidato na dúvida. A Glaucia, amo suas aulas. Ô, Glaucia, obrigado. Obrigado pela parte que toca. Meninos, teve uma questão que falava da cidade de Paranã, e associando o Paranã ao ciclo da mineração do ouro. Aí eu pergunto a você o seguinte, Paranã surgiu durante o ciclo da mineração do ouro? Luciane Gomes, ansiosa por essa prova. Ei, Luciane, se prepara, viu? Uma vaga é sua, receba. Ok? Eu pergunto aí, e aí? Paranã, cidade de Paranã, cidade antiga no Tocantins, ela surgiu durante o ciclo da mineração do ouro. Lembrando que Paranã está localizada aqui na região sudeste também, hein? E aí, diz para mim. A Helena está falando, o senhor vai candidatar para prefeito? Rapaz, estamos trabalhando. Com fé em Deus, pré-candidatura já lançada, com fé em Deus ainda caminhando para vencer. Se for da vontade dele, ninguém tira. E se não for, é livramento. Deixa passar, não tem que ter apego a essas coisas também não. Vamos lá. O que nós temos? A cidade de Paranã associa comigo o seguinte. Depois do ciclo da mineração do ouro, tá? Só para você compreender. Após o ciclo da mineração do ouro, a mineração se deu por volta da década de 20, meados da década de 20, 1724. Tá? Isso foi o início da mineração. E a decadência da mineração foi por volta de 1770, 1780. Cecília está dormindo já, tá aí cansadinha, minha princesa. Professor, você quer dizer que durante a mineração do ouro, o ciclo da mineração do ouro se deu no século XVIII, entre 1724 e 1780, que veio a decadência, exatamente. Quando ocorreu a decadência da mineração do ouro, iniciou-se o ciclo da pecuária e da navegação, que foi uma forma da coroa portuguesa incentivar para que as pessoas permanecessem no norte de Goiás e não fossem embora, porque começou a virar um grande vazio demográfico. Os donos de escravos, né, à época, começaram a retirar os seus escravos, aqueles que também não eram escravos, começaram a migrar para outras regiões em busca de riquezas, porque aqui já não estava encontrando praticamente nada. O que aconteceu? Para não ficar área deserta, a coroa começou a dar incentivo. Quem estabelecesse pontos comerciais às margens dos rios ficaria 10 anos sem pagar imposto. Quem viesse a criar animais, desenvolver a pecuária na região do norte de Goiás, ficaria 10 anos sem pagar imposto para a coroa. Então ocorreram esses incentivos. E isso no século XVIII. Lembrando que o século XVIII vai de 1701 a 1800. Até 1800 é século XVIII. 1801 inicia o século XIX.
E daí, professor? E daí que nós tivemos um cidadão no antigo estado de Goiás, quer dizer, antiga província de Goiás, hoje chamado estado de Goiás, um cidadão chamado Joaquim Teutônio Segurado. E Joaquim Teutônio Segurado era um cidadão de origem portuguesa, mas que era um dos representantes da coroa portuguesa na província de Goiás. A família real chegou no Brasil, tudo que eu estou falando, todos os detalhes que eu estou falando já foram abordados em provas, tá? A família real desembarcou no Brasil em 1808, fugindo da guerra na Europa, fugindo de Napoleão Bonaparte. Dom João VI, que era o rei de Portugal na época, desembarca no Brasil com a família real em 1808, e ele é interpelado por Joaquim Teutônio Segurado, que era um dos representantes da coroa frente à província de Goiás. E Joaquim Teutônio Segurado vai e conversa com Dom João VI na possibilidade de dividir a província de Goiás em duas partes, criando-se assim a comarca do Norte e a comarca do Sul, buscando o desenvolvimento do Norte Goiano. E Joaquim Teutônio Segurado convence Dom João VI a fazer essa divisão. Em 18 de março de 1809, Teutônio Segurado, aliás, Dom João VI, rei de Portugal, ele assina o alvará de criação da comarca do Norte. Goiás é dividida em duas partes, comarca do Norte e comarca do Sul. E após a criação da comarca do Norte, escolhe-se, Teutônio Segurado escolhe Natividade para ser a capital provisória, certo? Natividade foi a primeira capital da comarca do Norte na época, estou falando em 1809, não estou falando da criação do Tocantins em 1988 não, tá? 1988 cria Tocantins, instala-se em 89 com capital provisória Miracema, mas eu estou falando da comarca do Norte, não é da criação do Tocantins. Quer dizer, ocorreu já a divisão de Goiás lá em 1809, através de Teutônio Segurado, numa conversa com Dom João VI, rei de Portugal, que tinha desembarcado no Brasil no ano anterior com a família real. Então, Dom João VI é convencido, cria-se a comarca do Norte, denominada comarca de São João das Duas Barras, recebeu esse nome por causa do encontro de dois importantes rios, que era o rio Tocantins e o rio Itacaiunas, não era o rio Araguaia não, Tocantins e Itacaiunas, e escolhe Natividade para ser a capital provisória da comarca do Norte. Professor, então Natividade foi a primeira capital da comarca do Norte? Foi. E nesse meio tempo, professor, depois que criou-se a comarca do Norte, começou a estudar a região para saber onde seria construída a capital definitiva. E isso estou me referindo em 1809, 1810, 1811, 1812. Quer dizer, naquele meio tempo, até que Teutônio Segurado resolve construir na região onde hoje é Paraná, a chamada Vila de São João da Palma. A Vila de São João da Palma, atual município de Paraná, foi construída após a criação da comarca do Norte para ser a capital definitiva da comarca do Norte, que é chamada de comarca de São João das Duas Barras. Professor, então você quer dizer que Paraná, na época que iniciou a construção, era a Vila de São João da Palma e foi construída para ser a capital da comarca do Norte, já no início do século XIX, certo? Então, Paraná não tem relação nenhuma com o ciclo da mineração do ouro. Não tem. Por quê? Porque a mineração do ouro foi no século XVIII. O início, o auge e a decadência da mineração do ouro se deu no século XVIII. E o início da construção de Paraná se deu apenas na primeira metade do século XIX. Entendeu quando eu falei para vocês? Paraná é uma cidade antiga? Paraná está localizado na região sudeste do Tocantins. Tá mais ou menos aqui, ó, a cidade de Paraná. Na região sudeste do Tocantins. Está na região sudeste, é uma cidade antiga, mas não surgiu do ciclo do ouro. Surgiu após a criação da comarca do Norte, com o intuito de se tornar a capital definitiva da comarca do Norte. Compreender aí porque que quando esse assunto foi abordado na prova, relacionando o Paraná a ciclo da mineração do ouro, estava equivocado? Mesmo sendo no Sudeste, mesmo sendo uma cidade antiga? Ok. Ela fez um resumo, me ajudou a entender o assunto, que bacana. O Kelber está falando, Kelber Alencar, está falando, quero a apostila. Kelber, você e todos os demais que quiserem a apostila, mandam um WhatsApp para esse número que está fixado aqui, ó. Fala seu nome e cidade. Professor, eu sou fulano de tal cidade, manda um material para mim. Sou fulano de tal cidade, manda um material para mim. Que aí eu vou encaminhar para vocês. Tem alguns alunos que estão pedindo para mim, professor, vai ter o concurso de P1, faz um aulão sobre P1. Vai ter o concurso de Santa Rita, faz um aulão de Santa Rita. Lá em Santa Rita eu fiz compromisso com uma
professora, que é vereadora lá, e eu irei ainda organizar a data para ir lá em Santa Rita fazer um aulão solidário, cobrando 1 quilo de alimento, se eu não me engano, 1 ou 2 quilos de alimento, para os alunos que estiverem em Santa Rita para fazer o concurso do município de Santa Rita. Tá? Em Piú não tem nada conversado nesse sentido, mas lá em Santa Rita eu fiz esse compromisso. Professor Jundiaí, o vídeo do seu celular está melhor do que as aulas gravadas que passam na TV Assembleia. Oh, meu Deus do céu, que isso. Lá tá muito bom. Zineide Souza, boa noite. Nath Souza, boa noite. Tacajá, tudo bem, Nath? Oh, show de bola vocês aqui, viu? Aprendi isso com o senhor, nunca mais esqueço. Caramba, que bacana. Luziane Castro, boa noite, professor. Sempre assisto gravado. Hoje estou ao vivo, muito feliz. Caramba, que bacana. Luziane, seja muito, muito bem-vinda, viu? Fico feliz que esteja aqui ao vivo hoje. Ó, o Sidney está falando, Paraná é a antiga vila de São João da Palma. Não é das Palmas, não é da Palma. E da Palma fazendo referência ao rio Palma, que corta a região. E o nome de Palmas, capital do Tocantins, que foi construída agora, iniciou a construção em 20 de maio de 89, o nome de Palmas é em alusão àquela que foi construída para ser a capital da comarca do Norte, que era a vila de São João da Palma. Entendeu aí de onde vem o nome da capital do Tocantins? Professor, então a capital do Tocantins tem seu nome originário daquela que foi construída para ser a capital da comarca do Norte. Exatamente isso. Professor, eu já ouvi dizer que foi em função de Palmeiras, na região onde foi construída Palmas. Gente, tem um material didático que fala isso, que é em relação aos dois temas. Tá? A presença de Palmeiras na região onde foi construída Palmas e em alusão à vila de São João da Palma. Eu fui buscar na fonte de quem deu o nome à cidade, o porquê. E quem deu o nome à cidade afirmou categoricamente, por causa da vila de São João da Palma. Esse é o motivo. Mas, como tem material didático informando os dois fatores, então tem prova que acaba fazendo alusão aos dois fatores. Se fizer fazendo referência à vila de São João da Palma, e como também a presença de Palmeiras na região, pode considerar correto, porque o gabarito vai considerar correto. Entenderam aí? Fácil demais. Meninos, faz um favor para mim, para nós convidarmos mais pessoas para participarem das lives, para assistirem, para compreender um pouco mais a história e geografia do Tocantins. Tira um print dessa tela, posta no seu Instagram, entendeu? E me marca, que eu vou repostar no meu Instagram para incentivar mais pessoas a virem acompanhar as nossas aulas toda terça-feira, às 22 horas aqui no Instagram. Toda terça. Entenderam aí? É compartilhar conhecimento, ajudar para que as pessoas entendam, conheçam um pouco mais o Estado e, é claro, também se preparem para os concursos públicos. Ok, tá falando que dia sai o edital do concurso da Prefeitura de Palmas. Estamos aí na expectativa de que em breve, tá? Esse ano vai sair o edital do concurso da Prefeitura de Palmas, é o que está sendo conversado, é o que já conversei com um deputado que é bem próximo à prefeita, né? Na realidade é o esposo dela, então deve sair o edital esse ano sim. Agora a data certa que eu não sei dizer. Suzy Fernandes, professor, você achou? Obrigado. Rapaz, minha sogrinha tá aqui, gente, assistindo. Cadê? Eu vi aqui. Cadê? Eu tinha visto aqui, voou um pouquinho aqui os nomes. Perdi, passou. Vi aqui uma Rosa Souza, 70. Rapaz, será que foi impressão minha? Achei que tivesse visto aqui. Minha sogra assistindo a aula, olha que bonitinho. Não sei se vê. Mas vamos lá. Meninos, voltando agora. Falei sobre o edital do Estado somente ano que vem. Depende, Amanda, de qual concurso você está se referindo, tá? Mas o da Assembleia sai esse ano ainda. Mas nós temos alguns editais para o ano que vem. Meninos, vou agora comentar uma questão do Enem. E vou voltar a comentar a questão do Tocantins. Olha aí minha sogrinha linda, Rosa Souza 70. Que bonitinha, sogrinha. Ó. Gente, quem não gosta de sua sogra é porque não tem uma sogra igual a minha. Ei, minha sogra. Seja bem-vinda. Mas vamos lá, meninos. Em relação à questão do Enem, teve uma questão do Enem que falava exatamente da expansão da agropecuária, e isso é bom porque cai no Tocantins também, tá? Expansão da agropecuária não, expansão do desmatamento. O texto da questão fazia referência à expansão do desmatamento na região da Amazônia. Aí eu quero perguntar a vocês, o que provoca o desmatamento da Amazônia? Qual é o motivo? Qual é o fator econômico que tem provocado o desmatamento da Amazônia?
diz aí para mim, fala para mim, para você fazer uma associação correta, porque fala assim, o texto lá falava muito da expansão agrícola, das fronteiras agrícolas, da produção de soja, produção de grãos e especialmente a produção de soja. Professor, hoje tem uma relação forte na expansão agrícola e produção de soja na região amazônica. Fala região amazônica, a região da Amazônia é legal, tá? Quando se fala da região... Ô, Lourenço, está compartilhando aí, obrigado, meu amigo. Quando se fala da região da Amazônia é legal, todo o Tocantins pertence à Amazônia Legal. Professor, mas o que provocou o desmatamento no início foi a expansão da produção de grãos? Não, não foi. O que iniciou o desmatamento de forma intensa da região amazônica foi a pecuária extensiva. Isso tanto vale para a prova do Tocantins, como também da prova do Enem, como também vestibular, que foi o que caiu no Enem agora. O início do desmatamento da região amazônica de forma intensa se deu a partir da pecuária extensiva. Professor, o que é pecuária extensiva? É gado solto criado no pasto. Para você criar gado no pasto, você tem que ter pasto. Para você ter pasto, você tem que retirar as árvores, certo? Para promover o plantio de pastagem. Professor, e aí? E aí que naquela época a pecuária era para finalidade de subsistência. Então você criava pasto para abastecer o mercado local, regional, não era para fim de exportação de carne bovina. Professor, e por que você está falando naquela época? Raciocina comigo o seguinte, meninos. O Tocantins, antigo Norte de Goiás, foi criado em 1988, correto? Ok. Quando foi criado o Tocantins, você sabe onde é que tinha asfalto no Tocantins? Só na BR-153. O único asfalto que existia no Tocantins em termos de rodovia era a BR-153. Por que eu falo único? Porque além da BR-153 nós tínhamos 12 quilômetros apenas, que era o trecho ali da divisa de Goiás, entre Campos Belos e Arraias, do ponto da divisa até Arraias. Aquele trecho interligando Campos Belos e Arraias era asfaltado, 12 quilômetros, além da BR-153. E mais aproximadamente 2 quilômetros, que era o trecho de asfalto ali do aeroporto de Porto Nacional, que era para as aeronaves descerem aqui no antigo Norte de Goiás. Professor, você quer dizer que basicamente era isso que tinha de asfalto? Uhum. Só que a BR-153 ela foi construída durante o governo Juscelino Kubitschek. O governo de JK foi de 1956 a 1960. Quer dizer, iniciou a construção da BR-153 nesse período, de 56 a 60, certo? Mas foi finalizada em 74. Isso quer dizer, professor, que até 1970 nós não tínhamos facilidade de acesso aqui. Nós não tínhamos facilidade de escoamento de produção. Quer dizer, nós não tínhamos veículos que transitavam com intensidade na região. Ou seja, o que se tinha aqui não era agricultura, produção de grãos para fins de exportação, o que predominava aqui era a pecuária extensiva, que promovia a retirada das árvores para a criação de gado e, é claro, derrubamento de árvore para pastagem. Professor, agora, isso foi até a década de 70, a década de 80. Quando nós entramos na década de 90 em diante, começa um processo de plantio de grãos mais intenso, com certeza. A produção de grãos de forma mais intensa, na realidade, se deu principalmente no século XXI, principalmente após o ano 2000. Fazendo um comparativo para vocês, aqui na metrópole de Monte do Carmo, né, a minha metrópole, eu sou portuense, e meio portuense, meio carmelitano. Não tinha médico em Monte do Carmo à época, então a gente morava em Monte do Carmo, mas ia nascer em Porto Nacional. Sou natural de Porto Nacional, fiquei em Monte do Carmo até os 6 anos de idade, com muito orgulho, e depois mudamos, cresci em Porto, nasci em Porto, cresci em Porto Nacional. O que acontece? Lá no município de Monte do Carmo, na década de 90, o alqueire da terra era comercializado a R$1.000. Esse mesmo alqueire comercializado a R$1.000 na década de 90, hoje ele vale 150 mil. Está entendendo aí a diferença? Quer dizer, de R$1.000 para 150 mil reais. E isso desde que o Tocantins foi criado, início da criação do Tocantins até o período atual. Professor, por que a terra passou a ser tão valorizada? Porque ocorreu a expansão agrícola para a região. Porque nós tivemos não só a expansão agrícola, mas especialmente a produção de soja para fins de exportação. Então isso fez com que o preço da terra viesse a subir de forma significativa. Ah, professor, agora estou entendendo essa valorização da terra. Exatamente, produção agrícola, em especial a produção de soja. Agora, o que iniciou o desmatamento na região da Amazônia foi pecuária extensiva, para depois ser intensificado no período do século XXI em diante, ser intensificado com a exploração de grãos, expansão de fronteira agrícola, certo? Eu falo século XXI a partir do ano 2001, certo? Mas é claro, na segunda metade da década de 90 isso já se iniciou e no século XXI ele se intensificou na produção de grãos, ok?
Júlio Silva, que saudades dessas aulas. Ô, Júlio, obrigado. Emerson Souza está falando muito bom essas aulas, professor, desde minha época de cursinho, aqui matando a saudade. Hoje sou funcionário público, graças a Deus, que bacana, viu? Eu estimo, viu, Emerson, eu estimo que já passaram de alunos comigo assistindo às aulas, grande maioria, claro, presencialmente, foram aí talvez 60 mil alunos. Em todos os órgãos públicos do Estado, eu topo com um aluno meu concursado. Todos, graças a Deus, todos. Nunca fui em um órgão público e não me deparei com um aluno meu concursado. Vida estabilizada. E convidar para o churrasco depois que passa, nada, né? Tá me devendo, hein? Tinha que plantar os pastos para o gado. Exatamente, Glaucia, minha conterrânea. Cida Rocha, boa noite. Antônia Marta, boa noite. Quem não está seguindo, obrigado. Antônia Marta ou Marta Antônia, não sei como é, porque às vezes coloca invertido. Quem não está seguindo, por favor, segue no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, nós temos aula ao vivo. Você que está seguindo, começou a seguir agora, e os demais que estão assistindo, por favor, tira um print dessa tela. Posta na sua rede social e coloca assim, toda terça às 22 horas, aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins com o professor Jonigel. Eu quero vocês aqui contribuindo com os amigos, com sua rede social, para que nós possamos difundir conhecimento sobre o Tocantins e, é claro, sobre o Brasil. Meninos, conhecimento nunca é demais, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre uma questão do Tocantins. Essa acabou envolvendo o Tocantins, que era relacionada ao Enem, mas a prova do Enem ele ainda tinha como gabarito, que eu não mencionei, né? Que era exatamente a apropriação de terras devolutas. Esse era o gabarito da questão. Professor, o que é terra devoluta? Ele falava assim, não me recordo agora o teor da questão, porque eu não estou com ela aqui em mãos, mas que favoreceu a ampliação da expansão de fronteira agrícola no norte, tá, na região da Amazônia. E foi exatamente a ocupação de terras devolutas a resposta. Aí teve uma aluna que falou assim, professor, tinha tanta palavra diferente lá que eu não conseguia responder porque eu não entendia o significado da palavra. Ela falava assim, desoneração de impostos federais. O que é desoneração? Pensa assim, ônus. Tudo na vida você tem, tudo que tem ônus tem bônus e vice-versa. Quando você pega assim, eu vou ter que trabalhar um pouco a mais. Rapaz, quanto maior o ônus, maior o bônus. Se você trabalha mais, você ganha mais. Certo? Eu vou ter que estudar para um concurso cuja concorrência é maior. Se a concorrência é maior, o nível de dedicação e estudo é maior. Em consequência, a concorrência é maior porque a remuneração do concurso também tende a ser maior. Ou seja, tudo na vida tem ônus e bônus. Quanto maior o ônus, maior tende a ser o bônus. E quando se fala de ônus é um peso, é um cargo, é uma carga a mais que você vai ter que carregar, certo? Quando se fala oneração, é exatamente que você vai ter que pagar algo a mais. Quando fala desoneração, é que o Estado tira de sua responsabilidade o pagamento. Quando ele fala na alternativa dessa questão do Enem, que fala assim, desoneração de impostos federais, quer dizer, tirou alguns impostos federais para incentivar a agricultura na região da Amazônia? Não, o Estado não fez isso, ele não retirou impostos falando assim, vou tirar impostos para quem desmatar a Amazônia. Não, então a alternativa como essa estava totalmente equivocada. Aí a aluna falou, professor, mas lá estava falando de ocupação de terras devolutas. O que é terra devoluta? Terra devoluta, gente, é terra pública. Sabe o que acontece? No passado, até hoje nós temos muitas terras públicas na região. No passado, nós tínhamos grande parte da região norte do Brasil, certo? Era de terra pública. Essas terras públicas que grileiros, o que é mesmo grileiro? Grileiro é aquele cidadão que usa de um documento falso, certo? Como se fosse de sua propriedade a terra, arruma um documento falso, indicando que ele é proprietário para ele fazer uso daquela terra ou para ele vender a terra a terceiros. Mas a documentação é falsa. Olha a diferença básica de grileiro para posseiro. Posseiro, o cidadão do MST, por exemplo, ele é posseiro. Ele ocupa uma terra ou invade uma terra, certo? O termo que eles utilizam é ocupação da terra e o termo que a mídia normalmente coloca é invasão. Mas independente do termo, eles fazem uso ou ocupação de uma terra sem ter direito de posse da terra. Eles não têm documento da terra, mas ocupam ela. Agora, quando se fala do grileiro, o grileiro tem um documento. Ele é falso, mas existe um documento. Então o grileiro tem um documento falso para usar a terra e o posseiro ele ocupa a terra sem ter direito de posse através de um documento, seja ele falso ou não.
ok? Então, o que ocorreu no passado? Grileiros apresentavam documentação falsa, ocupavam terras devolutas, terras do Estado, e promoviam o desenvolvimento agrícola nessa terra. Ou ele mesmo fazia o desenvolvimento da agricultura, da pecuária na terra que era do Estado, ele estava com um documento falso dizendo que era dele. Na época, o Estado era muito pouco presente para tentar expulsá-lo de imediato da região, certo? Ou ele simplesmente, com documentação falsa, ele vendia a terra a terceiros, que passavam a desenvolver a agricultura ou pecuária nessa região, ok? Vamos lá, passando então para outro assunto agora com vocês. Deixa eu ver aqui se tem algum questionamento. Rose Varandão, boa noite. A Débora Freire Montoril, não vai ser de abóbora não, acho que é o churrasco, né? Eulete, prof, me incentivou, Divina Correia, aula top, obrigado. Vou convidar para a aposta da Seduc. Ei, Poliano, já vi muita gente dizendo que vai me convidar, ó. Eu estou esperando até hoje, desde a época, até hoje, gente. Até hoje, só um, eu falei para vocês de talvez mais de 60 mil alunos. Só um me convidou quando passou no concurso. Somente um me convidou. E não foi só um passou em concurso, não. Milhares passaram. E me convidou, falar assim, professor, mas é porque eu não tenho seu telefone. Não, meu telefone está aí fixado, não tem desculpa para isso mais não. Mas na época que não tinha o telefone, o aluno mandou mensagem pelo Orkut. Tá vendo aí a época, quanto tempo foi? Pelo Orkut ele mandou. Rapaz, eu fiquei 2 dias sem comer. Quando cheguei lá para o churrasco, ele foi surpreso que eu cheguei. Olha, professor, e tu vem mesmo, moço, tu convida e tu achando que eu não vou? Você é doido, é? Fui mesmo, e comi bem. Vou sair do Palácio da Assembleia, professor Éder. E aí, Éder, boa noite, seja bem-vinda. Vou sair do Palácio para a Assembleia, né? Show de bola, cara. Vai dar certo. Fé em Deus vai dar certo. Letícia, boa noite. Boa noite, professor Gingel. Tamo junto, Fernando Gomes, Porto Nacional. E aí, Fernando, boa noite. Meninos, lembrando vocês que o concurso da Assembleia, hoje eu tive a satisfação, foi abastecer o veículo, não, né? Fui colocar um pouco de gasolina no veículo. E a frentista que estava lá olhou para mim e falou assim, professor Júnior Gel, eu assisto suas lives à noite. E ela só não me falou o nome, eu fiquei até sem graça de perguntar o nome dela, que eu procurei, não vi nenhum crachá indicando o nome. Mas se estiver aqui, seja sempre muito bem-vinda. Fico muito feliz de te ver se dedicando aos estudos aí e buscando, é claro, crescer cada vez mais, ingressar num concurso que possa promover a melhor de vida para ti e para sua criança, que você havia mencionado que tinha um filho. Ok. Terra devoluta é o que os ricos roubam, tá dizendo aqui a Débora. Obrigado. O Márcio está falando que tirou print e compartilhou. Muito obrigado, Márcio. A Neila está falando, professor, fala sobre os títulos paroquiais. Sabe o que acontece? Os títulos paroquiais que a Neila está falando, a documentação da terra antes, Neila, quem fazia o serviço, quase que o serviço de cartório, né, do registro, de passar uma propriedade de terra para outro, era exatamente as paróquias. Era a igreja católica que era muito presente na região e que tinha credibilidade, então a documentação ficava guardada junto às paróquias. Por isso se fala de paroquial, certo? Título paroquial. A palavra paroquial vem de paróquia. Professor, você quer dizer então, e esse documento era passado da mão de um para outro e era o mesmo documento, um documento antigo, é diferente de hoje. Hoje, quando eu faço a transferência do imóvel meu para outra pessoa, surge um novo documento para outra pessoa no nome dela. Naquela época não era assim. Então era o mesmo documento que ia passando e escrevendo de um para outro, esse documento antigo, denominado documento paroquial. Professor, e é por isso mesmo que quando se fala de grilagem de terra, como é que o cidadão, na época mais antiga, né, ele fazia uso de documentação falsa, se o documento era muito antigo. E ele colocava o documento novo que ele confeccionou ali dentro de uma caixa ou de uma gaveta com grilo com o passar de horas ali pisoteando aquele documento junto às suas fezes, dava um ar de envelhecido ao documento, para fingir que fosse um documento verdadeiro. Então, desde a época dos títulos paroquiais, nós tínhamos documentação falsa proposta pelos grileiros. Ok? Andressa Lopes, me ajude a estudar. Estamos aqui ajudando. Diego Lobato, seja bem-vinda. Como está, Diego? Ok. Não sabia essa diferença entre grileiro e pulseiro. Para mim era tudo a mesma resposta. Não, Lud. Conhecimento, hein? Deixa eu ver. Ok, meninos, vamos lá, professor.
Ok. Meninos, vamos então continuar passando mais uma questãozinha. O Apolo tá aqui. Professor, cadê os gêmeos? Ei, Apolo. Estão dormindo, Apolo. Dormindo. O problema é que lá tá tudo escuro no quarto deles. Não dá nem para mostrar para vocês os meninos. Já estão grandinhos. 3 meses fizeram. Mas tá tudo escuro lá. Ok, meninos. Falando um pouquinho sobre Tocantins agora. Havia comentado com vocês sobre a questão indígena. Eu pergunto a vocês o seguinte, tem um assunto que cai, rapaz, com muita frequência, tanto em concurso como prova de vestibular, sobre os indígenas, que é exatamente sobre a boneca Hichoko. Já falei um monte de vezes e volto a insistir sobre essa boneca, que é importante que nós venhamos a identificá-la. Esqueci de trazer aqui para onde estou. Tenho boneca Hichoko aqui na sala, só mostrar novamente para quem não conhece a boneca. Espera aí. Um momentinho. Vamos ver a boneca Hichoko. Professor, o que cai sobre essa boneca? Gente, boneca Hichoko. Vou pegar aqui para vocês, ó. Deixa eu tentar inverter, ó. Ok. Tá vendo aí? Essa é a boneca Hichoko. Professor, essa boneca Hichoko, ela pertence a qual povo indígena do Tocantins? Meninos, a boneca Hichoko, ela pertence ao povo Carajá. O povo Carajá está localizado na Ilha do Bananal, certo? É feito pelas mulheres Carajá. É patrimônio cultural imaterial do Brasil. Patrimônio cultural imaterial do Brasil desde 2012. O que cai sobre ela? Primeiro, mostrou a imagem dela mostra a imagem perguntando qual o nome dela, Hichoko. Segundo, fala da boneca Hichoko e pergunta a qual povo indígena pertence. Povos indígenas Carajá. Terceiro, pergunta, a boneca Hichoko pertence a qual povo indígena e onde esse povo se localiza? Carajás, na ilha do Bananal. Entenderam aí? Ok, inverter aqui. Tá claro? Compreenderam um pouquinho sobre o que é a boneca Hichoko? A que povo indígena pertence? E como esse assunto vem sendo abordado nas provas, seja de vestibulares regionais, como também a prova dos concursos aqui no estado do Tocantins. Fácil demais, professor. Fácil demais. Meninos, falando agora de uma questão do Enem, que estava lá na prova do Enem. Fácil. Eu pergunto a vocês o seguinte. E é claro, eu vou fazer relação aqui com o estado do Tocantins, tá? Primeiro, quando se fala de terremoto, quando se fala de montanha, quando se fala de atividade vulcânica, professor, onde ocorre isso com mais intensidade? Gente, isso ocorre com mais intensidade em região de encontro de placa tectônica. Como assim, professor? Vou tentar fazer uma relação. Minha filha Cecília, ela pergunta muito, cara. Eu fico assim perdidinho com as perguntas dela. Porque ela faz muita pergunta e tem uma sede de conhecimento que eu acho muito bacana isso. Querendo saber coisas que não é normal para a idade dela. Aí eu tento explicar e ela tem dificuldade de entender. Mas por que ela tem dificuldade de entender? Porque não está na idade dela para você explicar coisas mais complexas. E ela fala assim, papai, você não estou entendendo, me explica de forma diferente. Eu vou ter que parar e desenhar para poder explicar para você. Mas é o que para vocês aqui não precisa fazer o desenho, mas seria até mais fácil se viesse a fazê-lo. O que nós temos? No planeta Terra, o planeta Terra ele tem essa camada externa que nós pisamos sobre ela, que é a chamada litosfera ou crosta terrestre. Tá? Então a litosfera, ou crosta, a superfície que nós pisamos, ela é sólida. Só que abaixo dessa camada sólida, eu tenho uma camada de magma, de manto, que esse magma é pastoso, né? Mas no estado físico é classificado como líquido. O que nós temos? No interior da Terra ele tem 3 camadas. Imagine como se fosse um ovo. O ovo ele tem a casca, ele tem a clara e ele tem a gema. Pois é, a casca seria a crosta terrestre, a litosfera. A clara seria o manto composto de magma, certo? Que é o que a gente chama de lava vulcânica, quando expelida pelos vulcões. E o centro, que é a gema, seria o núcleo. O que nós temos? Esse magma ele está numa temperatura muito elevada. E por ser líquido, ele fica em constante movimento.
em constante movimento. Quanto maior for a profundidade, maior a temperatura. Então, a região mais baixa, mais central, que está mais quente, ela fica ascendendo, certo? Ar quente sobe e ar frio desce. Né? Assim que funciona no sistema de convecção. Então, o magma, ele fica, a parte mais baixa que está mais quente, mais próximo ao núcleo, vai subindo até a crosta terrestre. E vai descendo, vai ficando nesse círculo aqui, ó. Vai ficando nesse círculo, subindo e descendo o magma. Só que acima do magma eu tenho a presença da crosta terrestre, que é a superfície. E a superfície, quando eu falo que é a casca do ovo, é porque ela é pouco espessa mesmo, ela é fininha. O que nós temos? A superfície ela é composta de diversas placas, como se fosse um quebra-cabeça de encaixe. Então, essas placas que ficam encaixando, o magma vai movimentando e vai fazendo com que as placas fiquem também em constante movimento. Quando abre uma falha entre elas, a possibilidade de falha, aí o magma que está aqui embaixo, ele vem e ocorre atividade vulcânica. Certo? Não somente isso, quando as placas se encontram, uma placa maior se sobrepõe a outra, as duas placas sobem, formando assim cadeia de montanha. Professor, então eu posso dizer que montanha ocorre em região de encontro de placa tectônica. Exatamente. Eu posso dizer que atividade vulcânica ocorre em encontro de placa tectônica. Exatamente. Eu posso dizer que terremotos ocorrem de forma mais intensa em regiões de encontro de placa? Sim. Por quê? Eu tenho aqui encontro de placa, certo? Aqui eu tenho a superfície terrestre. Aqui é a espessura das placas. O magma está logo aqui embaixo. Aqui nessa ponta aqui, ó, em contato da superfície da crosta terrestre com o magma, vai ocorrer, por causa do movimento do magma, vai fazer com que a placa se mexa e vai ocorrer o início do abalo sísmico. Esse abalo vai se propagando, chega na superfície, provocando terremoto. Professor, o terremoto só ocorre em local de encontro de placa? Não, é diferente. A montanha só em encontro de placa que ocorre. Vulcão, atividade vulcânica só em região de encontro de placa, mas o terremoto não. O terremoto, ele ocorre aqui, mas ele pode se propagando ao tremor da Terra, e atingir uma região que está aqui no meio de uma placa tectônica, que não é necessariamente encontro de duas placas. Isso quer dizer o quê? Que no Brasil, o Brasil está no meio da placa sul-americana. O Brasil não é região de encontro de placa. E o Brasil, estando no meio da placa sul-americana, não tem montanha, não tem atividade vulcânica, mas tem terremoto. E muita gente não sabe disso. No Brasil, nós temos terremoto. A cada 3 dias ocorre um tremor de terra no Brasil. Só que a grande maioria dos tremores de terra que ocorrem no Brasil, nós não sentimos. É captado apenas por sismógrafos, aparelhos que medem os tremores de terra no Brasil e no mundo. Professor, então você quer dizer que... Eu quero dizer para vocês que aqui no Tocantins já ocorreu tremor de terra. Já ocorreu terremoto. Em Porto Nacional, na década de 90, ocorreu terremoto. No norte de Goiás, em Mara Rosa, já ocorreu terremoto. No norte de Minas Gerais já ocorreu terremoto. No Nordeste brasileiro, em diversos lugares, já ocorreu terremoto. Em Brasília já ocorreu terremoto. Só que os tremores de terra, quando chegam no território brasileiro, certo? Como o Brasil não é região de encontro de placa, e o tremor de terra, a origem dele, mais próximo ao Brasil, é na Cordilheira dos Andes, na costa oeste da América do Sul, para sair propagando de lá até chegar aqui, ou propagando o tremor de terra, o abalo sísmico, até chegar no Brasil, ele já chega fraquinho. Então o tremor de terra, quando sentido por nós aqui, ele vem muito fraco. Você sente a terra tremer um pouquinho, mas não é aquela intensidade para derrubar prédios, como ocorre em outras regiões do mundo. Entenderam aí o que acontece? Mas não fique pensando que no Brasil não haja terremoto. Nós temos terremotos sim no Brasil. A Luiz está falando um pouco falado sobre esses tremores de terra. É porque normalmente nós não chegamos nem a sentir. Certo? Passa ano aí que você não sente, que os tremores são tudo captados por sismógrafos, mas chega a acontecer alguns anos aí que nós temos tremores em algumas regiões do país. E esse vulcão perto de Palmas, acho que ele é suspeita. A Poli está falando do formato semelhante ao vulcão, né, que fica ali próximo a Lajeado, entre Palmas e Lajeado, que tem um pedaço da serra que tem um formato que lembra o vulcão. Muito bacana, mas não tem nada a ver com o vulcão aí não, viu, Poli? Fica tranquila que não vai ter explosão aí não. Ok, meninos? Compreenderam aí um pouquinho sobre essa parte do Enem. Agora a questão do Enem, ela falava assim, ó, o que provocava a formação das montanhas. E a resposta era simples, um encontro de placa tectônica. Se você me pergunta assim, professor, se fosse você que tivesse feito aquela questão, você tinha feito o quê? Se eu tivesse sido o professor que formulou a questão para que fizessem, eu teria dificultado um pouquinho mais. Sabe o que eu teria dificultado? A placa tectônica, ela se movimenta principalmente de duas formas. Ou ela se movimenta horizontalmente, tá? Horizontal, uma de encontro à outra, ou uma separando da outra, ou ela se movimenta assim, ó,
verticalmente, nesse movimento aqui. As duas estão juntinhas, uma sobe e outra desce. Aqui é o movimento vertical de placa, aqui é o movimento horizontal de placa. O encontro de placas, que é o movimento horizontal, provoca a existência de montanha. O movimento vertical não provoca a existência de montanha. Esse movimento horizontal é chamado de movimento orogenético das placas, orogênese. E o movimento vertical das placas é movimento epirogenético. Então, o movimento orogenético convergente, que as placas convergem, que se encontram, que provoca a existência de montanha. Movimento epirogenético, não. Aí, na prova, é comum falar assim, o movimento orogenético é movimento horizontal de placa. Está correto. O movimento epirogenético é movimento horizontal? Não. O epirogenético é vertical, orogenético é horizontal. Professor, como é que eu vou associar isso no momento de prova? Pensa comigo assim, ó, orogênese, orogenético, horizontal. A fonética inicial da palavra orogênese, horizontal, então lembra que orogênese é movimento horizontal. Para hipirogênese sobra então vertical. Compreenderam aí? Para a prova do Enem? Para o vestibular? Ok. Vamos agora para o concurso sobre Geografia e História do Tocantins. Professor, o que mais que é interessante, que eu preciso saber sobre o Tocantins para as provas, que é muito abordado. Gente, é abordado demais sobre a vegetação do Cerrado. É demais, isso cai muito. Professor, o que cai sobre o Cerrado? O Cerrado, primeiro você tem que saber o básico, quais são as características do Cerrado, certo? O que nós temos aí? A Eudênia está falando aqui, gratidão ao professor Jungel, eu para o cursinho popular de 2003 2004, cara, que bacana. Teve um cursinho que funcionou aqui em Palmas desde, acho que 2001, que eu comecei a lecionar nesse cursinho, inicialmente na região norte do país. E o Dênia, eu não sei se é o Dênia que está falando aqui, é uma militar que hoje é concursada, ou se é outra pessoa de nome, não, professora Eudênia, não é professora, desculpa. Mas nós tivemos muitos alunos ali que, graças a Deus, aproveitaram a oportunidade do cursinho e fizeram faculdade, entraram em concurso e se sobressaíram, né? Graças a Deus. Mas voltando aqui à questão, em relação ao Cerrado, o que eu preciso saber sobre o Cerrado? E o Dênia, obrigado, viu, pelo carinho. Sobre o Cerrado eu preciso saber quais são as características. É só você lembrar da árvore do pé de piqui. Pé de piqui, tá falando que é militar também, tá? É a mesma Eudênia que eu tô lembrando aqui. Em relação ao Cerrado, você lembra do pé de piqui. Pé de piqui tem caule torto, tem casca grossa, tem folha áspera. Pois é, a vegetação do Cerrado é isso, caule torto, casca grossa, folha áspera. O que cai sobre o Cerrado na prova, que muita gente fica na dúvida, é em relação à profundidade da raiz. A vegetação do Cerrado tem raiz, que supera 20 metros de profundidade, é de 20 a 30 metros de profundidade. Aí você me pergunta assim, professor, por que o Cerrado tem raiz tão profunda? Olha, para puxar água do subsolo durante o longo período de seca. Para sobreviver durante a seca, as raízes são muito profundas e isso cai na prova. Professor, você quer dizer então que a vegetação do Cerrado tem raízes que chegam a ser 2 vezes o tamanho da árvore? Exatamente, a árvore tem 10 metros, a raiz é 20 metros de profundidade. Entendeu? Ou supera 2 vezes o tamanho da árvore. E isso é muito bacana. Professor, então eu tenho que associar a característica do Cerrado, eu tenho que falar do solo do Cerrado, que é um solo rico em ferro, rico em alumínio, é um solo de baixa fertilidade, é um solo ácido. Eu tenho que associar a região do Cerrado com o clima, que é um clima tropical com período chuvoso e seco alternado, cuja chuva se concentra no verão e a seca no inverno. Lembra vocês que o verão é de dezembro a março, é a época que mais chove aqui, que o nosso inverno é de junho a setembro, praia de julho é período de inverno. Pois é inverno, é verão não. Então em julho você tem o período de seca, que é exatamente a estação do ano do inverno. Compreenderam aí a situação? Então, falei um pouquinho sobre o clima tropical semiúmido, certo? Com verão chuvoso e inverno seco. Falei do solo ácido de baixa fertilidade, com concentração de ferro e alumínio. Falei sobre o Cerrado, que tem caules tortuosas, casca grossa, folha áspera e raiz profunda. E você que não está seguindo ainda, segue aí no Instagram, manda o WhatsApp para esse número aqui para receber a apostila gratuita, gente, é de graça, de Geografia e História do Tocantins, de graça, tá? Para vocês fortalecerem o conhecimento, é claro, se preparar para o concurso. Tem um cursinho, um cursinho de fora do estado do Tocantins, que uma pessoa vinculada a eles entrou em contato comigo hoje, falando assim, professor, será que o senhor forneceria o seu material para eles, são da carreira jurídica, se eu não me engano, o foco desse cursinho, para eles organizarem a apostila
para vender, né, comercializar, eu falei, olha, para mim não tem problema não, eu forneço, desde que ele não me obrigue a não fornecer minhas apostilas gratuitas. Quer dizer, minhas não, porque a de História do Tocantins é até do professor Nilo, que é um amigo meu, e ele liberou para fornecer gratuitamente para os alunos, a minha parte da geografia. Falei, ó, se ele não se importar de eu continuar fornecendo gratuitamente a minha parte, para mim não tem problema a gente organizar, para eles organizarem o material e ajudar também. Claro que vão ganhar dinheiro em cima, mas ajudar também para quem precisa de um material mais completo, né, com todas as matérias para a área jurídica. Ok? Valber está falando, parabéns pela aula, professor, ótima explicação em linguagem de muito fácil entendimento. Ô, Valber, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Flávia Martins, seja bem-vinda. Meire Pereira Silva começou a seguir, obrigado, Meire. Também sou Pereira, vai que é parente, hein? Cerrado é Caixa d'Água do Brasil. Cara, Cielo está falando uma coisa aqui muito bacana. Professor, como assim Caixa d'Água do Brasil? Gente, nós temos a região do Cerrado nascente de importantes bacias hidrográficas brasileiras. Exatamente, Planalto Central, que é onde tem a presença do Cerrado. Você pega o Rio Paraguai, nasce aí. Você pega a Bacia Tocantins-Araguaia, nasce aí. Você pega o Rio São Francisco, nasce aí. E por isso essa expressão de caixa d'água. A expressão de caixa d'água é exatamente por ser local de nascente de importantes rios brasileiros. Professor, então podemos afirmar exatamente o que a Cielo está falando aí. Show de bola a expressão, sim, e já utilizada em prova. Gela Souza, obrigado por tudo, professor. Foi aprovado no concurso de educação. E convida para o churrasco, hein? Convida para o churrasco. Quero. Sendo de Palmas ou de fora, convida que a gente dá um jeito de chegar lá. Ó, a Glaucia está falando, por isso sobrevive longo tempo de seca. Exatamente por isso, raízes profundas. Lud, prof, esse assunto de placas tem nas apostilas? Não tem, porque envolve conteúdo geral, né? E a apostila é do Tocantins, então essa parte aí não consta lá. Patrícia Gonçalves, eu fiz parte dessa história, entrei na faculdade através desse cursinho popular. Ô, gente, mas é bacana, viu? Muito mesmo. E nem todo mundo aproveita, como deveria. E o cursinho popular, infelizmente, deixei de existir, porque com o passar das gerações, teve aluno que simplesmente não tinha mais interesse. O cursinho era gratuito, gente, gratuito. Eu não lembro se pagava uma taxa de 20, 30 reais. Eu acho que tinha alguma taxinha assim que era para fornecer ajuda de custo de vale de transporte coletivo para o professor. Era assim que funcionava o cursinho, Centro de Educação Popular. E com o passar dos anos, os alunos simplesmente não foram perdendo interesse e nós levamos o cursinho para dentro de algumas escolas públicas do estado para fazer com que os alunos da escola pública, que tinha turmas de terceiro ano, com que eles assistissem aula de graça, e ainda assim poucos demonstravam interesse. Não, foi-se a época que nós tínhamos alunos com foco, com vontade, né? Ok, meninos. Recanto das Artes Araras. Exatamente, a apostila é essa que está disponível no site. Adriana Cunhas, a apostila você manda um WhatsApp para esse número que está aqui que você vai receber. A aula finalizando, os números que vocês colocam aí de telefone, eles se perdem, porque não fica gravado o número, os comentários não são gravados, só a aula que fica salva, entendeu? Mas sem os comentários. Então manda um WhatsApp para o número que está fixado. Quem não recebeu o material ainda, manda para cá para você receber gratuitamente. Lourenço, vou pagar. Quero muito que você pague, meu amigo Lourenço, muito mesmo. Sua dedicação vai fazer com que você tenha esse resultado, viu? Augusta Ares, também passei, professor, vem pro Brejinho pro churrasco. Vou sim, passa em Brejinho direto, pode ter certeza. Sou de Palmas, professor, está convidado sim, depois manda o endereço. A Gela Souza, rapaz, fica prometendo coisa e depois não cumpre, olha lá. Meninos, ok? Deu o nosso horário, é das 22h23. Deixa eu fazer um comentário com vocês. Para quem já não tirou o print ainda, tira o print da tela, posta na sua rede social e me marca, que é para eu repostar, falando exatamente das aulas que nós temos aqui toda terça às 22 horas. Já que está falando no final da live, fugindo um pouco da aula, qual a sua opinião sobre... passou aqui, não vi. Sobre reforma tributária, estou preocupado, professor, vou entender se não puder responder. Não, agora não posso, mas não por causa da live. A reforma tributária, não sei se você está se referindo a do Estado, certo? Eu ouvi comentários de que vai ser encaminhada à Assembleia esse ano ainda. Meu posicionamento é tranquilo, firme e direto.
Eu sou servidor público de carreira, sou defensor do servidor público, eu entendo a necessidade de se promover uma reforma tributária, mas nós não podemos penalizar apenas o servidor público por uma coisa que não foi feita por ele. Como assim, professor? O saque no IGPREV que ocorreu, o rombo que ocorreu no IGPREV não foi o servidor público que fez, entendeu? E quem o fez não foi responsabilizado como deveria. Aí eles saqueiam dinheiro que não é do Estado, é do servidor, que é para a aposentadoria do servidor, e o servidor que vai pagando essa conta sozinho. Está entendendo o que está sendo feito? Mas que a reforma, infelizmente, a reforma é necessária hoje, é necessária sim. Agora nós temos que diminuir os danos ao máximo e penalizar de forma mínima o servidor que tende a contribuir para a sobrevivência do Instituto de Previdência do Estado. Entenderam aí? Ok, comentário feito. Não fuge da bronca, não. Quem o fez vai ganhar votos. Débora, meu Deus. Meninos, ficam disponíveis, Vanderlei, as aulas ficam salvas no meu Instagram e no meu canal do YouTube, tá? Tem dezenas de aulas salvas no meu canal. Procura lá no YouTube, professor Júnior Gel, se inscreve no canal que você vai ver o material lá. Leide Ribeiro, parabéns, professor. Cada aula é um aprendizado. Estou aprendendo muito com as aulas e a apostila. Coisa boa. Meninas, deixa eu falar uma coisa para vocês agora. Em relação a foco mesmo, ao interesse que se tem. Pensa comigo o seguinte. Eu vi muita gente falando assim, professor, o concurso da Assembleia não vai ter vaga para farmacêutico, por exemplo. Não vai ter vaga para determinada área. Gente, a Assembleia, o concurso da Assembleia tem vaga para as áreas afins do trabalho na Assembleia Legislativa. Então, nutricionista não tem, farmacêutico não tem, enfermeiro ainda tem. Enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, se eu não me engano, vai ter vaga para essas áreas porque funciona lá. Funciona consultório odontológico lá dentro, funciona uma sala de atendimento médico lá dentro. Então, essa área de saúde deve ter a quantidade de vagas, eu não sei, certo? Mas deve ter vaga para concurso nessa área. Policial legislativo, vaga para concurso nessa área. Talvez para fotógrafo também. Na área de TI também, gestor público também, quer dizer, administrador, economista, tudo isso deve abrir vaga porque é pertinente ao trabalho desenvolvido na Assembleia Legislativa. Se você pergunta assim, eu sou geógrafo, tem vaga para geógrafo? Não tem. Se tivesse bobear, eu ainda fazia. Quer dizer, não sei se faria para evitar questionamento. Vai que passa e o povo vai falar assim, só porque o professor está trabalhando lá dentro, está com cargo parlamentar, e ele está pegando a vaga e então ocorreu o esquema. Não, eu evito fazer para evitar esse tipo de comentário. Até mesmo porque a chance de passar é muito pequena, né? Não é fácil ingressar no concurso desse para quem não está se preparando. Mas o que eu aconselho a vocês, se dedica, foca, porque a sua chance de mudar de vida é grande demais. Nós não temos só o concurso Assembleia. Olha o que nós temos de previsão de concurso. Assembleia Legislativa do Tocantins, Polícia Penal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Educação do município de Palmas, Saúde do município de Palmas, Quadro Geral do município de Palmas, Agência de Fomento do Estado do Tocantins, Saúde do Estado do Tocantins, Polícia Civil do Estado do Tocantins, Quadro Geral do Estado do Tocantins. Quer dizer, nada, eu falei aqui para vocês mais de 10 concursos que tem previsão entre esse ano e ano que vem ocorrer. Mais de 10 concursos. Tem vaga de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é área. 10. Aí você fica assim, professor, mas o edital nem saiu ainda, vou esperar sair edital para... Gente, há quanto tempo você está querendo ser concursado e há quanto tempo você não é? Há quanto tempo você vive de contrato, trabalhando na rede privada, sonhando com estabilidade? Entendeu? Se você dedica 12 meses, vamos supor que saia daqui a 12, daqui a 15, 24 meses, daqui a 2 anos o concurso que você deseja ou o concurso que você vai passar. Rapaz, 2 anos, o que são 2 anos? O que são 2 anos de dedicação, perto de 10, 20, 30 anos que você vai estar trabalhando concursado, com plano de carreira, com a evolução do plano de carreira, com a remuneração muito mais confortável do que você tem hoje. Entendeu? Para mudar a sua vida só depende de você. Você assim, ligar a chave, dar um start na sua vida e falar assim, cara, vou mudar porque precisa mudar. Por mim, pelos filhos que tem, pelos filhos que vão vir, entendeu? Eu preciso mudar de vida, eu preciso melhorar a minha vida. E é o que eu vi hoje no sorriso daquela aluna que assiste às aulas aqui no Instagram, certo? Que está trabalhando lá no posto de combustível. É ela que vai mudar a vida dela. Entendeu? Ela ter virado a chave e falar assim, cara, eu preciso mudar de vida, eu preciso melhorar por mim e pelo meu filho. Pronto, é isso. Ela entendeu o negócio.
Ela entendeu que precisa, ela entendeu o que é necessário ser feito para melhorar, e eu tenho certeza que ela vai passar, é questão de tempo. Eu não tive a oportunidade de dar um abraço nela, parabenizá-la pela dedicação, entendeu? Mas é questão de tempo para ela tomar posse no concurso que ela deseja. Entenderam aí? Compreenderam? E a mesma coisa eu replico para vocês que estão nos assistindo agora. É questão de tempo. De tempo para você passar onde você quiser, se no vestibular, para o curso que você quiser, na faculdade que você quiser, no concurso que você quiser. É questão de tempo. O seu limite, quem determina é você. Se você acredita que é possível, se torna possível porque você se dedica mais para fazer ser possível. Se você acha que é difícil, vai ser difícil e você não vai alcançar nunca seu objetivo. Então pensa nisso. Faça se tornar possível. Acredite que é possível e faça por onde para ser possível. Desejo muito sucesso. Beijo no coração de cada um de vocês. E na próxima terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Toda terça às 22. Tira o print aí, por favor. Tira o print, me marca. Posta e me marca. Tira. E vou dizer, ainda vou orar, vou rezar hoje, pedindo por cada um de vocês que não só estão fazendo a sua parte, como também não tem problema e egoísmo de fazer a sua parte em compartilhar o conhecimento com os colegas, com os amigos, com aqueles que te acompanham na sua rede social. Tira o print, posta, marca a minha pessoa e vamos fazer com que mais pessoas tenham conhecimento, se dediquem e estudem para passar. Eles não são seus concorrentes, serão seus colegas de trabalho. Entenderam? Não tenha ciúme com isso. Serão seus colegas de trabalho, aquele que você está ajudando a compartilhar conhecimento hoje. Meninos, beijo. Fiquem com Deus. Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Aqueles que são novatos aqui, sejam sempre bem-vindos. Boa noite, professor. Vamos mudar o plano de carreira novamente da Assembleia? Creio eu que não. O que tinha que mudar já foi mudado, viu? Quer dizer, a tendência é mudar para melhorar, não para retroceder. Meu amigo vereador Major Negreiro, seja bem-vindo. Melissa, cantora, seja bem-vinda. Melissa, como está? Muito bem-vinda. Valdivina, boa noite, parabéns, professor. Estou aprendendo muito e já postei aqui na minha rede social. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Valdivina. Show de bola. Rayane postou aí também. Muito obrigado, Rayane. Jaque, boa noite. Obrigado. Eu não estudei mais, estou trabalhando no dia a dia. Mas sempre pode ter um novo início para você estudar. Sempre. Professor, pede pelos excedentes do concurso Seduc. Estou pedindo, retoque. Estou pedindo, já conversei com o secretário. Todas as mais de 5.000 vagas serão preenchidas. Tá? E posterior a esse preenchimento, por aqueles que estão aptos ou no cadastro de reserva para preencher onde não teve, nós vamos verificar também onde tem vagas preenchidas por contratos para que possam ser substituídos por aqueles que foram devidamente aprovados. É um passo de cada vez. Primeiro ocupar as vagas, que nós temos as 5.000 vagas, certo? Um pouco mais de 5.000 do concurso. Posteriormente, a gente lutar para que os aprovados sejam aproveitados onde tiver contratado. Entenderam aí? Mas é uma negociação de cada vez. Isso aí vai ser feito no decorrer do ano que vem. Você vai ver a gente promovendo a luta de forma cada vez mais intensa, cobrando o Estado, tentando negociar mais tranquilamente, para depois a gente tentar pressionar de outra forma, se necessário for. Ok? Mas vai dar certo. Vocês vão tomar posse. Fica tranquilo. Confia. Acredita. Beijo, meninos. Fiquem com Deus. Obrigado, viu? Obrigado por tudo. Até a próxima. Professor, tem visto concurso da Polícia Civil Tocantins? O Kim está perguntando aqui. Kim, desde a época que o ex-governador estava, ele já tinha falado que ia anunciar, que ia lançar o edital do concurso da Polícia Civil. Hoje o déficit é muito grande, o Estado sabe disso e estamos pressionando para que esse edital seja lançado o quanto antes. Eu acredito que no ano que vem sai o concurso da Civil, sim. Então, bora estudar. Tchau, meninos. Obrigado. Fiquem com Deus.